Será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Agora, na Aliança FM, programa Mulheres de Visão. Para um tempo como este. Olá, muito bom dia para você. Você mulher de visão, você homens de visão também, hein, que está sempre aí nos fazendo companhia todos os sábados, né? Eu quero desejar aí um bem-vindo para você, hein? Olha, hoje mais um sábado, mais um tema, né? Um tema um pouco, né, diferente, mas muito interessante, hein? Nós vamos aprender um pouquinho, porque nós vamos estar falando aí dos desafios da geração sanduíche. Você sabe o que é geração sanduíche? Ontem eu deixei essa pergunta aí para você, hein? Quando eu fiz o convite aqui no rádio. E hoje, né, vai estar comigo aqui, já estamos aqui nos nossos estúdios, né, nós estamos aqui ao vivo, e eu já quero deixar para você aí, olha, participem do programa, tá bom? Participe do programa, porque vai ser maravilhoso, né? Tá aqui, né, o meu namorado vai interromper um pouquinho aqui, porque ele tem que pegar uma chave que tá aqui. Não, não é essa não, é... Essa é da Marta, né? Então, eu acho que ela ficou para lá, tá? Então, tá bom, desculpa aí, né? Interromper um minutinho aqui, mas vamos continuar, né? É bom ao vivo por isso, né? Olha, então, quero deixar para você. Participem, você vai mandar aí a sua mensagem, tá bom? No WhatsApp aqui da rádio, e você vai estar concorrendo um brinde, um presente aí, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou estar passando para você o que é esse brinde que você vai estar concorrendo. Então participe, tá bom? Manda aí a sua participação, né? Não é pergunta, é participação aí no WhatsApp da rádio, você vai estar concorrendo esse brinde que eu acredito, hein? Você, mulher, vai ficar feliz, hein? Quem ganhar, tá bom? E já está comigo aqui, né, nos nossos estúdios, as minhas convidadas de hoje, né? Eu tenho duas convidadas aqui, uma, né? A primeira vez que ela está aqui, que é a doutora Thaís Ferreira, né? Tá aqui. Bom dia, Thaís, e seja muito bem-vinda ao programa Mulheres de Visão. Bom dia, eu cumprimento a todos que estão nos ouvindo hoje, nessa manhã tão abençoada, ensolarada. Isso, quente. Eu agradeço a pastora Selma, a Marta que está aqui. Espero que essa manhã seja proveitosa, né? Seja de muita valia para todos que estão nos ouvindo, principalmente para as mulheres, principalmente referente à mulher cristã. Amém. Então, eu espero somar aqui com vocês nessa manhã. Com certeza, né? Também a Marta, né? A Marta é meu braço direito aqui no Mulher de Visão. Mais uma vez, né, Marta? Bom dia e seja muito bem-vinda, né, ao programa também. Bom dia. Eu agradeço mais uma vez, né, nós estarmos aqui, porque esse programa ele tem trazido edificação para a vida de muitas pessoas. Quando a gente sai daqui, depois de um programa, a gente recebe no nosso WhatsApp pessoas que nos ligam e falam que o assunto foi relevante, que o assunto somou na vida delas. Então, é um trabalho na obra do Senhor e que tem feito a diferença na vida de muita gente. Verdade, né? Todos os sábados, né? Um tema diferente, mas um tema que traz aí, né? Muitas informações, dicas para você, né? Se tornar aí uma mulher de visão, tendo essa visão de Deus na sua vida. E é muito bom, né? Eu amo estar aqui todos os sábados, né? Para contribuir um pouquinho, porque quando eu estou preparando aqui esses temas, como eu tenho aprendido, viu, Thaís? Né? Porque primeiro nós aprendemos, né? Porque geralmente o estudar, o procurar, o pesquisar, né, traz aí para nós, né, muitos benefícios. Isso é maravilhoso. E na minha vida não tem sido diferente, como na vida sua, mulher, que está aí, né? Quero mandar um abraço para você dos sítios, das fazendas. Tem muitas mulheres aí que falam para mim, olha, todos os sábados
eu ligo ali o meu rádio, estou lá, né, participando. Tem umas que falam assim, eu queria estar lá, né, para mim participar. Mas vai chegar, né, um tempo aí que você que tem vontade de vir aqui nos estúdios, participar comigo aqui, manda aí, né, o seu recadinho para mim e nós vamos fazer o possível para trazer você aqui. Porque é muito bom, né, quando nós vemos pessoas com esse desejo no coração, de estar aqui juntamente conosco, porque é maravilhoso. Às vezes a gente sai, né, vai nos lugares, as pessoas que nos ouvem, né, através do rádio aí, falam assim, mas eu imaginava a senhora tão diferente, né, pela voz, tal. Então a gente tem essa curiosidade, né, de conhecer. E, né, eu quero deixar aí o meu beijo no seu coração e dizer, olha, obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? E não desligue seu rádio, hein? Fica aí até o final, porque hoje vai ser maravilhoso. E eu já quero falar, olha, hoje nós não estamos aí, né, no nosso canal. Mas teve um probleminha aqui, né? Mas você pode participar através do rádio. Manda aí, tá bom? Um link, né, da rádio para as pessoas estar participando, ouvindo, porque vai ser maravilhoso e de grande valia, como a Thaís já disse, né? A doutora Thaís, né? Eu não apresentei ela, ela é advogada, tá bom? E ela vai estar falando um pouquinho dos direitos, né? Sobre o assunto aqui que nós vamos falar, porque nós vamos falar de família, né? Essa geração sanduíche aqui, que eu quero já perguntar, né? A nossa primeira perguntinha aí, o conceito de geração sanduíche. Eu quero perguntar primeiro para a Marta. Bom, quando a gente pensa em sanduíche, a gente pensa em 2 camadas de pão e um recheio. Exatamente. E a ideia de geração sanduíche é exatamente isso. É alguém que está no meio, sendo pressionado por 2 gerações, uma anterior, que são os pais, ou até avós, e uma outra geração, que são os filhos ou os netos. Então, em suma, a geração sanduíche é aquela geração que cuida de 2 gerações além da sua. Então, esse cuidado, ele envolve não só o cuidado diário, mas ele envolve financeiramente, emocionalmente, fisicamente. Então, a gente vê muito isso acontecendo numa pessoa que é adulta entre 40 e 60 anos, que está no auge da carreira de trabalho, né, de profissão, e ela se sente obrigada a cuidar dos pais que estão velhos e idosos, né, que não tem nenhum recurso, ou não tem nenhum outro amparo, uma outra forma de ser cuidado. E também tem os filhos, que hoje, cada vez mais, os nossos filhos estão saindo de casa mais tarde. Essa independência financeira desses filhos está vindo mais tarde. Então, essa geração sanduíche somos nós, a nossa idade, né? Eu e você, que está envolvido entre 40 e 60 anos, que se vê obrigada a cuidar de 2 gerações, uma anterior e uma posterior. Ah, sim. E aí, Thaís, quer falar um pouquinho aí ainda, dentro desse primeiro tópico aí? A geração, né, que nós estamos discutindo aqui, geração sanduíche, infelizmente, nos tempos de hoje, ela está muito presente. Quando nós adentrarmos mais ao tema, nós automaticamente vamos lembrar de algum parente, ou até mesmo dentro de casa. É uma situação que hoje é muito atual dentro da nossa sociedade, infelizmente. Infelizmente. E na verdade, essa situação ela sempre existiu, só que agora ela está com mais ênfase, principalmente depois da pandemia. Porque o que acontece depois? Durante a pandemia, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam casas porque não teve mais condições de prover o sustento de uma casa. Pessoas que tiveram que se desdobrar para trabalhar e conseguir manter a família. Então, o que acontece? Muitos pais acolheram os avós, né, os seus pais, ou até o sogro em casa, e também acolheram os filhos, porque perderam casa, perderam a renda suficiente para trabalhar. E o que acontece na geração sanduíche? A sobrecarga disso tudo vem para essa geração, para essas pessoas que estão nessa faixa etária.
E uma coisa muito interessante que a gente percebe em tudo isso é que a mulher ela é mais sobrecarregada nessa área. Até porque, Marta e Thaís, a missão que Deus deu para a mulher, quando Ele formou ela ali, Thaís, né, nós podemos observar ali em Gênesis, no capítulo 2, né, o versículo 18, fala ali da formação, né? Quando Deus tira ali, põe Adão para dormir um pouquinho, né, Marta? E tira ali uma costela dele e faz aí essa mulher. E Deus, né, fala para ela ali, fala para Adão, aliás, fala: Adão, eu fiz essa mulher para você aqui, ó. Essa mulher vai ser sua auxiliadora, sua companheira, né, ajudadora. Essa mulher idônea, essa mulher competente. Então, assim, e deu uma missão para nós de gerar, né, ser mãe. E quando nós temos aí essa missão e exercemos, né, ela, porque, olha, eu falo, Marta, Thaís e nossos ouvintes, não é fácil. A maternidade, ela é desafiadora. Eu tive 2 filhos, né, gerados aqui do meu ventre, e tive um adotivo, né, experiência diferente, mas eu falo que, né, tanto a questão, a Marta também, né, teve aí adotivo, sabe disso, sabe do que eu estou falando. Mas é desafiador, mas é um privilégio, é uma alegria, é uma dádiva de Deus ser mãe. Então a gente sabe que tem, né, acarreta esse monte de coisas em cima, né, da mãe, porque geralmente você pode observar que a família, quando morre o pai primeiro, a família une, né? Fica todo mundo junto da mãe ali, faz assim, ó. Eu tenho visto isso, né, na minha vida aí. E quando morre a mãe, Thaís, a tendência é esfacelar, sabe? Vai um para lá, outro para cá. Então, assim, porque a mãe, né, a mulher, ela é agregadora. Agregadora, ela é a coluna, né? Ela é a base ali. Mesmo Deus fazendo o homem como cabeça, o homem como sacerdote ali, tudo. Mas a mulher, eu vejo assim, eu vejo na minha vida. Tem dia, Thaís, que eu penso, Marta, falo, será que eu vou dar conta de tantas funções em cima de uma mulher? Eu sempre falo isso, né? Uma mulher de 1,54 m, tão pequenininha aqui, mas eu vejo o gigante que está dentro de mim, né? A força que vem de Deus nos leva. Então, por isso, eu vejo, Marta, nessa questão aí, né, do assunto que nós vamos falar hoje. É por isso, né? Mas Deus fez assim... E Ele nos dá, né, a força, Ele nos dá a condição de levar tudo isso. Mas nós, no decorrer do nosso bate-papo aqui, nós vamos estar falando até mesmo, né, o que fazer, né? Tem solução? Tem como, né, amenizar aí para a carga ser mais leve, né, Thaís? Quando trata da mulher agregadora, nós mulheres somos dotadas de alguns privilégios. O gerar é mas a nossa carga de amor, ela é inesgotável. Inesgotável. Porque não é só amor pelos de sangue. Não. Nós temos um amor que se estende ao ser humano, é diferenciado. Homem é prático, papai, pronto. E mulher não, mulher fala assim, nossa, mas se eu não ajudar, vai morrer, vai passar fome, vai ficar doente. Eu tenho que acudir a palavra. A mulher, nessa função de agregadora, ela é carregada de amor. E esse amor, ela se estende a outras pessoas. Leva ela a pôr essas cargas em cima dela, né, Marta? A gente olha com os olhos diferenciados do homem. Então, agora, Thaís, vamos lá. Esse peso, né, social, financeiro, emocional, dessa geração aí. Vamos falar agora, né, aqui sobre esse tópico aqui. Hoje, infelizmente, a Marta bem colocou a questão da pandemia, mas eu penso que não é só a questão da pandemia que aumentou essa dependência de uma geração anterior para suportar as posteriores, mas é justamente a própria geração hoje. Infelizmente,
A gente está criando ambientes dentro da era que vivemos mais facilitada. Hoje as coisas estão muito mais fáceis, muito mais acessíveis. Lógico que isso leva um ponto positivo, né? A gente tem acesso a mais coisas, mas ao mesmo tempo isso gera um comodismo em nós, em não querermos nos esforçar. E nesse não querer esforçar também gera uma falta de responsabilidade. A Marta bem colocou aqui, em relação à pandemia, os filhos foram para a casa dos pais ou os filhos acolheram os pais. Tudo bem, aí a gente tem essa realmente noção de cuidado. Mas até que ponto esse cuidado vai ser benéfico dentro da nossa casa? A partir do momento que a gente está cômodo dentro do lar dos nossos pais, e os nossos pais dentro de nós, cadê o nosso senso de responsabilidade? Cadê que eu preciso realmente assumir que eu preciso agora caminhar com as minhas próprias mãos, né? Caminhar com meus próprios pés, fazer as coisas com as minhas próprias mãos, e também a questão dos pais. Lógico que os pais, na idade mais idosa, ela necessita de uma ajuda, de cuidado, tem uma fragilidade física, né? Então, que precisa ser amparada pelos filhos, mas essa geração, vamos falar mais agora dos filhos, que ficam mais dependentes dos pais. Eles não hoje mais têm esse senso de responsabilidade. Eles querem as coisas muito fáceis, muito para agora, e não têm essa responsabilidade em ter o próprio sustento, em caminhar, em assumir aquilo que precisa ser feito, e começa a ter o amparo lá nos pais. E os pais, igual a gente colocou aqui, principalmente a mãe, né? Eu vejo a mãe com o servir e o pai com a força. Né? Então, a mulher, ela tem essas duas forças, ela pega a força do pai e ela pega o servir da mãe. Né? Então, assim, é lógico que os pais vão amparar, mas isso se torna cômodo, né, para aquele filho. Eu estou aqui na casa dos meus pais, eu não tenho a obrigação, às vezes, de trabalhar. É uma zona de conforto. Às vezes eu não tenho a obrigação de zelar dos meus filhos, eu não tenho a obrigação de zelar da minha casa. Então, a geração que nós vivemos hoje, ela realmente está no nível que a responsabilidade, ela perdeu um pouco de significado. Hoje a gente tem adultos, mesmo solteiros, morando dentro da casa dos pais porque não querem encarar que precisam realmente prover, né? Precisam ir à frente. Eu gosto muito de um ditado, é um provérbio, né? Que fala assim: tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos e homens fracos geram tempos difíceis. Então, assim, a gente realmente está numa geração em que a gente está numa geração fácil e essa geração fácil, que foi criada por homens fortes, está colocando pessoas fracas. Que tudo é muito mole para eles, tudo é muito frágil. Se você, às vezes, o confronta, principalmente pais, né? Quando o confronta, filho, então, aí já gera toda uma... você não gosta mais de mim, você não me ama, você está me julgando. Então, esse reflexo da sociedade hoje, dessa geração, tem acarretado muito essa sobrecarga na geração passada, né? Muito bem. Marta, eu sei que você está aí, né? Doida para falar, mas eu quero... guarda aí, né, seu raciocínio, mas eu quero te fazer uma perguntinha aqui. Você acha que tudo isso, né, que a Thaís falou, é culpa dos pais? Os pais têm culpa nisso aí, dos filhos, né? Tá acomodados e, né? Daqui a pouco eu quero falar um negócio que eu ouvi de uma moça, né? Um tempo atrás... que eu fiquei olhando, né, e falei, meu Deus, mas não pode ter esse pensamento, né, mas é mais para frente, pode falar. Não, eu acho que as circunstâncias, são várias circunstâncias que vai levar a esse contexto que nós estamos vivendo hoje. Culturalmente, a mulher é cuidadora. A mulher fica em casa, né, hoje nem tanto, mas hoje a mulher se desdobra em casa e fora de casa, no mercado de trabalho. Até porque o sustento hoje, ele é trazido para casa pela mulher. Então, quando a gente acaba... Os nossos filhos hoje, eles são
voltados para estudar. E como estudante, tem muitos que se acomodam até com o próprio fazer doméstico. Porque o fazer doméstico, ele não quebra a mão de ninguém. Arrumar seu quarto, ajudar na limpeza da casa, colocar o lixo para fora, isso desde criança a gente pode ensinar, porque eu ensinei isso para os meus filhos e os meus filhos ensinam para os meus netos. As minhas netas, elas não saem da minha casa sem juntar todos os brinquedos e colocar nas caixas. Então, é um contexto que às vezes os pais têm culpa, sim, mas também tem toda uma circunstância cultural e financeira que está trazendo esse contexto e que virou uma bola de neve. E se a gente pensar bem, hoje a questão financeira dos nossos pais, eles não se prepararam financeiramente para viver a velhice. Porque hoje a aposentadoria, a Thaís pode até complementar isso, a questão do processo de aposentadoria hoje, o dinheiro é muito pouco para sustentar um pai com alguma doença. Eu vejo com meu pai, por exemplo, meu pai tem Parkinson. Então, a gente leva ele ao médico, tem um geriatra que cuida dele, e vai ao médico quase toda semana, porque o Parkinson fica acentuado, ele precisa de um olhar diferenciado. E a questão de pagar uma pessoa, um fisioterapeuta para cuidar, um cuidador, tudo isso envolve gastos. E os nossos pais, que estão aí na faixa de 80, 70, 80 anos ou até mais, eles não prepararam financeiramente, eles não tiveram uma reserva para isso. Uhum. Então, aí, o que acontece? Essa sobrecarga financeira cai na nossa geração. Então, a gente envolve... Mais um peso, né, Marta? É mais um peso, porque enquanto a pessoa tem um recurso para ajudar, tem aposentadoria, tem mais algum recurso, às vezes a coisa fica mais amena. Porque o que acontece na geração sanduíche? Além do cuidado físico, ela tem que ser provedora financeira. Aí ela tem que trabalhar, mas ao mesmo tempo ela tem que estar em casa. Ao mesmo tempo ela tem que trabalhar, mas ela tem que manter uma pessoa dentro de casa para acompanhar aquelas pessoas que ela está cuidando, ou seja, os pais, ou seja, os filhos. E não é fácil, não. Olha, eu tenho experiência na minha vida, né? Desculpa, que eu trabalhava fora e eu cuidava, né? O pai do Nilton, na velhice, morou com a gente. Então, era um cuidado, né? Que tinha que dar o banho, tinha que dar comida, tinha que dar o remedinho na hora, tudo. Então, eu lembro que, nossa, pensa assim, a dificuldade que era, porque eu trabalhava fora... mas o Nilton revezava, porque não podia deixar ele sozinho, né? E aí teve uma época que eu tive que contratar, né, uma mocinha para ficar de companhia com ele lá. Não precisava fazer nada, mas só de companhia. Então, isso que você está falando, né? Esses cuidados, não é fácil. Aí, quando junta tudo, a parte financeira, né? Como você falou, e hoje a gente vê muito isso, né? Pessoas idosas, né, que não prepararam, não tiveram aí uma economia para agora, né, ter aí... Então, né, é muita coisa. Thaís, pode resumir aí para a Thaís. Só a questão do emocional de quem cuida. É muito comum a pessoa que cuida, ela vai chegando a um nível de estresse tão alto que fica quase que impossível a convivência com aquela pessoa. Não porque ela é chata ou porque ela é exigente, não. Mas é porque a sobrecarga é tão grande que dá um descontrole emocional muito grande. E ela precisa de um amparo emocional. Uhum. Muitas vezes ela não é compreendida, que é exigente demais. Esses dias uma família falou para mim que meu pai não me obedece porque eu sou muito, muito dura com ele. Mas alguém tem que ser dura com a pessoa, porque senão você vai envolvendo emocionalmente naquilo ali e de repente você também adoece. É uma bola de neve, uma coisa vai puxando a outra e de repente você se vê envolvido numa situação que não vê saída. Principalmente quem está dentro. Não é fácil, né? E às vezes as pessoas que estão de fora falam, julgam muito. Julgam, né? A palavra é essa. E não sabe, né? Porque não é fácil. E a pessoa que está também, Marta, vivendo já essa fase aí, eu vejo, né? Às vezes eu faço minhas visitas aí, e eu visito alguém, né, nessa idade de 70, 80 anos, que já parou ali
Thaís, eles são muito emotivos, sabia? São emotivos, são carentes. Assim, a gente vê que, né, o sentimento ali, Marta, né, aí fala, né, por que as pessoas falam assim, nossa, gente, as pessoas idosas, né, eles são carentes. Por quê? Muitas vezes eles são deixados de lado, né? Abandonados. E aí, quando ele acha uma pessoa para falar, aí ele quer abrir o coração, né, ele quer falar. Então, assim, as pessoas, o amor, Marta, ele precisa estar reinando dentro dos corações dos familiares, né? Para ter esse carinho, esse cuidado aí, de cuidar, fazer o bem de você. Às vezes, mas a Marta está fazendo alguma coisa, né? Na igreja, ou até mesmo programando alguma coisa, de repente ela fala assim, não, tal hora eu tenho que ir no meu pai. Eu tenho então, um compromisso assim, com ele. Eu compromisso todos os dias. O que é que te leva a fazer isso aí, Marta? É amor. O amor, né? E até porque a Bíblia manda a gente honrar. Pai e mãe. Exatamente. Outra parte importante. Quando você fala em honrar pai e mãe, não é só a sua presença. Não. É ser solícito ali nas necessidades. Então, tem a questão do remédio, que tem que ser tomado na hora certa, tem a alimentação que é tomada na hora certa, tem o médico no dia certo. Uhum. Então, quando você... E até a própria companhia. Nós fizemos um programa aqui sobre abandono afetivo, não sei se você lembra. Até a questão, se você está presente. Thaís está aqui sentada do meu lado, eu sou a idosa. A Thaís está sentada do meu lado aqui, mas ela está o tempo todo ou mexendo no celular ou fazendo outra coisa. Ela está de corpo presente, mas ela não está envolvida emocionalmente ou fisicamente. Ela não está presente, ela está de corpo presente, mas ela não está sendo... E está acontecendo isso muito hoje. Demais, muito. Demais. Então, a gente tem que se policiar nessa questão de realmente essa honra ao pai e mãe. Quais são os aspectos que envolvem tudo isso? Porque não é só dar o remédio, é ouvir. Quantas vezes meu pai conta a mesma história, diversas vezes. O dia que eu estou com tempo, eu fico lá. Teve um dia que eu fiquei a tarde toda lá, que ele não estava muito bem. Ele contou a história. Nós ficamos a tarde inteira sentados, um do lado do outro, e eu ouvindo. Às vezes ele precisa só de falar. Exatamente. Só falar. E a gente fala, e assim, ele pergunta alguma coisa para interagir. Então, a gente precisa de interagir com eles, até para a cognição, para a questão de mental dele. Ele fala, nossa, vou lembrar disso, lembrei disso, isso e isso. Então, assim, às vezes, mostra a fotografia, pega uma caixa de fotografia antiga, tudo isso ajuda na interação. São os envolvimentos emocionais, principalmente com a pessoa idosa. Então, Thaís, pode falar um pouco aí? Dentro do que até a Marta falou antes um pouquinho, que você poderia até falar na questão aí, né, dos direitos aí. Eu até já me perdi, Marta, qual foi a fala, né? Acho que a Thaís também já se perdeu, mas a Marta falou muito, né, Thaís? Tem um Estatuto do Idoso que dá amparo legal na velhice, né, na doença. Isso aí. O Estatuto do Idoso realmente vem para amparar a questão... Não só por causa da idade, mas também por causa da enfermidade. Mas a lei em si, ela ainda é muito frágil na questão do idoso. O direito de família, que é essas relações, né, que a gente tem dentro das nossas casas, que inclusive é a área que eu atuo, ele evolui muito rápido. Então, a sociedade, antigamente era de um jeito, a lei amparava daquela forma. Hoje a sociedade ela está evoluindo e a lei tem que acompanhar. Mas a questão do idoso, ele é muito cobrado dentro da legislação, porque a gente quase não tem amparo. A questão da responsabilidade dos filhos, porque o que acontece? Na lei, quando os filhos são menores, a lei obriga os pais a cuidar dos filhos. Então, existe esse dever dos pais em não só de sustento, mas também educar e acompanhar o filho até que ele caminhe sozinho. Esse papel ele é invertido quando a pessoa é idosa. Agora, nesse momento, a lei ela vai obrigar os filhos a cuidar dos pais na velhice. Qual que é o maior problema que nós enfrentamos hoje dentro dos tribunais? Que os filhos não querem essa responsabilidade. Não querem. E aí, já vou falar um dado, até mesmo técnico dentro dos tribunais, que a maioria, quem fica com os pais na velhice são as mulheres. E aí, muitas das vezes, eu atuo aqui com a marca de Rialma,
atendendo por meio da Defensoria Pública, na verdade, da Advocacia Dativa, é que a maioria quem procura são as mulheres para ter uma curatela, porque às vezes precisa, né, de assinar algum documento, e ao mesmo tempo elas vêm, tem como eu obrigar meu irmão a ajudar? Essa é uma fala muito recorrente. Posso obrigar o meu irmão? Sim. O direito, o dever de cuidar dos pais é de todos os filhos. Por isso que lá, quando você era criança, a lei obrigou eles a cuidar de você. Agora, nesse momento, você vai ter que cuidar dos seus pais. Mas aí vem a questão da responsabilidade e do amor. Às vezes o filho não quer essa responsabilidade. Quer somente para pegar uma curatela para poder ir lá receber a aposentadoria do pai. Mas ir lá, cuidar, levantar ele da cama, o amor, né, Thaís? Dar banho, conversar, que eu acho que é o mínimo. Hoje isso está muito escasso. Hoje o adulto, ele quer o tempo dele, para as coisas dele. O egocentrismo, né? E não quer saber das responsabilidades, às vezes nem mesmo com o seu filho, às vezes menor, muito mais com os pais, que vai dar o dobro de um trabalho para a criança. E fora que é dispendioso demais monetariamente. A Marta que perguntou a questão da aposentadoria. Realmente, hoje, o que se faz com uma aposentadoria de 1.320 para uma pessoa idosa que precisa de Muito medicamento? pouco. Às vezes o medicamento nem é fornecido pela prefeitura ou pelo estado, aí às vezes tem que entrar com mandado de segurança para conseguir aquele remédio, às vezes precisa entrar com outra ação judicial contra a Previdência para ter um acréscimo, porque aquela pessoa precisa de um cuidado. É muito demorado e esse idoso ele fica à mercê realmente de um cuidado, de um amparo que não tem. É muito admirável realmente a Marta aqui representando. Eu sei que muitas pessoas, muitas mulheres que estão nos ouvindo, que cuidam dos seus pais, que estão realmente nessa idade. E realmente é prazeroso ouvir isso, porque a minha realidade dentro dos tribunais é o contrário. Filhos que não querem saber, não querem. No máximo que eles vão fazer é falar assim, coloca papai ou mamãe lá no abrigo, eu vou ajudar aí com R$200 por mês. Então, tem essa sobrecarga, né, da questão do idoso, mas eu, como jurista, né, eu acho que o nosso código, o nosso estatuto do idoso, ele é muito falho nessa questão de amparo realmente aos pais que chegam na velhice e se encontram totalmente incapacitados, né? Então, realmente é muito triste, Thaís e Marta, né? Eu posso falar, porque eu vi uma frase, né, e acredito que vocês também já viram. A seguinte, fala assim: cuidem bem do seu filho para que amanhã ele escolha um abrigo, né, para colocar você. Mais ou menos assim a frase. Então a gente vê muito isso aí que você está falando, né? Falta o quê? O amor, né? A gente sabe disso, que o amor, infelizmente, né, falta ele, porque quando a gente ama, você vai cuidar, né? Eu falo que as pessoas às vezes falam assim, mas é a plantação, né? É a plantação. Não plantaram lá atrás, não cuidaram dos filhos, agora está aí. Não, tem isso? Isso é bíblico, né? A gente sabe disso. Então, eu sempre falo para minhas noras, né? Que eu tenho só noras. Eu falo, olha, eu tenho que ser uma boa sogra, né? Eu fui uma boa nora para minha sogra, né? Cuidei, inclusive, né? Na velhice dela, ela ficou doente, eu dava banho, eu enxugava os pés dela, Marta, ela gostava de enxugar entre os dedos. Eu punha o pé dela no meu colo, enxugava dedo por dedo, né? Penteava o cabelo. Então, assim, eu falo para minhas noras, falo, eu plantei, viu? Agora cuida de mim aí. Graças a Deus, né? Tem noras abençoadas e acredito que, né, a velhice, se o Senhor não me levar antes, né, Thaís, eu vou chegar lá. Então, olha, vamos aproveitar o nosso tempo aqui. Você ainda quer falar dentro disso aí, Marta? Não, pode ir. Essa idade, né, a idade dessa geração. De 40 a 60 anos, por aí. Porque é aquela geração que tem uns fatos interessantes que a gente precisa de ater, porque o que está acontecendo? Tem alguns fatos que o que leva essa geração sanduíche a existir. Tem alguns fatos interessantes que a gente pode mencionar aqui. Primeiro, as famílias, as pessoas estão tendo filhos cada vez mais tarde. Antes a gente tinha filhos até 30 anos,
no máximo até 35. Hoje as famílias estão tendo filhos mais. Então, eu estou tendo filhos hoje com 35, 40, até mais. Exatamente. Então, aí chega a idade que eu tenho que cuidar dos meus pais, mas eu tenho que cuidar dos meus filhos que são pequenos também. Ainda estão bebês. Então, outro fator bem interessante é a questão de não se preparar financeiramente para o futuro. E tem aí a questão da redução do número de pessoas na família. Eu fico olhando assim. Hoje está bem... O meu pai, ele teve 11 irmãos, mas ele teve 4 filhos. Já deu uma caída. E dentro dos 4 filhos, eu sou a única mulher. Então, tem dia que eu me sinto tão sobrecarregada e olha que eu não assumo totalmente. Eu não moro com ele, ou ele não mora comigo e vice-versa. Mas tem dia que a sobrecarga é muito grande. Porque eu tenho uma responsabilidade. A responsabilidade maior é da mulher. Das filhas, né? E quando eu tenho aquele compromisso com ele todos os dias, entre 4 e 5 horas, eu estou lá para tomar o café da tarde com ele. É um compromisso. Eu só não vou se eu estiver doente ou se eu estiver viajando. E mesmo assim, se eu estiver doente, o meu marido vai. Então, assim, é um compromisso que eu tenho. E quando a gente fala na questão da idade, eu também já estou chegando na idade que eu estou precisando de cuidados. E aí vai virando, sabe? Eu cuido e preciso ser cuidado ao mesmo tempo. A situação da geração sanduíche é complexa. Complexa. Muito complexa, porque a gente vai olhando e a gente não vê saída. Exatamente. Eu ia falar isso para você, né? Parece que não tem saída. Agora, eu quero que a Thaís fale um pouquinho sobre a diferença aí, Thaís, de ajudar e assumir, né? Toda a responsabilidade, porque tem uma diferença aí, né? Nós vamos falar, porque o nosso tempo está indo embora, né? Nós ainda tem muita coisa boa para falar aqui. A questão da ajuda realmente seria algo mais esporádico, né? Uma coisa mais eventual. Eu vou ajudar. Meu pai, meu avô, vamos colocar assim, precisa de ir numa consulta. Vou lá e levo ele. Agora, a responsabilidade mesmo, ela vem quando você tem um papel ativo dentro da vida daquele idoso, como a gente está colocando aqui hoje. Então, sou eu em que irá cuidar dele, eu vou tomar as responsabilidades, sejam legais ou fora, né, questão pessoal. Então, sou eu que vou ser a responsável por colocar o prato na mesa, sou eu que vou ser responsável para que ele tenha uma higiene adequada, uma vestimenta adequada. Quantas vezes, né, a gente vê alguns idosos que ficam repetindo de roupa, né? Você vê, cadê os filhos para poder cuidar, pelo menos para ajudar, que é de forma eventual. Nesse suporte não se tem. Agora, a responsabilidade mesmo, igual a gente falou quando eu comecei minha fala, hoje essa responsabilidade, ela está muito fragilizada. Porque quando você fala assim, eu sou responsável, você tem muitos direitos e deveres para fazer. E hoje as pessoas não querem isso. Hoje elas querem que ninguém cobre nada dela, que ela viva a vida dela da forma com que ela queira, sem ninguém estar no ombro dela cutucando, você precisa fazer isso. Então, a responsabilidade para você cuidar de um pai que está na velhice, ela é muito grande, porque é um ser humano que vai ser cuidado. E esse ser cuidado é uma alimentação, é uma higiene. É muita coisa que envolve. Muita coisa. E, infelizmente, pode ser, a gente não, lógico que não vai culpar, não vamos colocar de forma geral, mas, lógico que tem os filhos que têm os afazeres ainda, está na correria do dia a dia, tem a educação dos filhos que ainda estão em fase de crescimento, mas os pais, os avós, eles também devem ser cuidados e devem ser amados acima de tudo, né? Então, hoje, essa responsabilidade do ajudar, ela é muito mais complicada, porque é muito difícil você ver hoje alguém bater no peito e falar, não, eu vou ser responsável. E tem aquele, né, que os idosos, muitas vezes, eu ouço muito isso. Falar, eu me tornei um peso, né, na vida dos meus filhos. Você convida para ir num lugar, não, eu vou atrapalhar vocês lá, né? Então, a pessoa já sente que é peso, né? Eu fico com muita dó, eu falo sempre isso, eu falo, olha,
O meu coração, ele dói quando eu vejo uma criança sendo maltratada, uma criança sem mãe, né? Porque sem pai ainda vai, tendo uma mãe para acolher, parece que a mãe, né? Como a Marta diz, ela é acolhedora. Então, assim, e uma pessoa idosa, Marta, o meu coração dói. Eu falo, gente, porque criança, né? Ali teve o pai, a mãe que cuidou, que tem a obrigação, a responsabilidade de cuidar. Né, como você falou, aí quando vem a velhice, aquela criança que foi cuidada lá vai cuidar do pai e da mãe, né, Marta? Como eu vejo a Marta aí na correria do dia a dia, corre não, mas o tempo do meu pai, ele é um tempo de qualidade que eu tive para estar com ele ali. Gente, isso tem um lugar na presença de Deus, né? Então, às vezes, hoje, como a Thaís diz, muitas pessoas nessa fase, né, já de idoso, sofre maus tratos pelos próprios filhos, né? Leva para dentro de casa porque não tem onde colocar e de repente está lá, né? Fica com uma roupa uma semana, né? Ali. Falta de paciência. Exato, né? Falta de paciência, né? Então a gente vê muito isso e isso, né? Com certeza é contra os princípios de Deus, né? Quando a gente olha para uma criança e para um idoso, tem até uma ilustração que fala que o início e o fim da vida é a mesma coisa. A mesma coisa. Começa da mesma coisa. Começa precisando de cuidados. É o extremo da fragilidade, tanto da criança quanto do idoso. Ele precisa de cuidados de todas as formas, né, em todas as áreas da vida, e o idoso é da mesma forma. Né? Então, a gente olha uma criança e olha um idoso, é a mesma coisa, só que é uma criança com a cabecinha branquinha, com a fragilidade de ter que levantar da cama com ajuda. Quando a gente tem uma criança lá no nosso bercinho, a gente tira ele da cama, né? A gente coloca de pé. O pai é a mesma coisa, o pai, a mãe, o idoso, né, que precisa dessa ajuda. Então, olha só, agora, né, nós vamos estar falando aí, Thaís, né, das possíveis soluções. Né, Marta, se você quiser falar um pouquinho, mas a Thaís vai estar falando aí dentro disso aí. É porque a gente, é como, né, nós falamos aqui, parece que não tem solução, Thaís. O que você fala dentro disso aí? Eu acho que pensar a longo prazo, né? Exatamente. Então, começar a se preparar, realmente. O que eu posso fazer caso realmente eu precise cuidar dos meus pais? O que eu posso fazer hoje? Igual eu falei, a nossa geração que está sendo feita é uma geração fraca, porque tudo é agora, tudo é muito fácil. Hoje, tudo, né, eu consigo, às vezes, ganhar dinheiro sem sair de casa, às vezes está tudo muito tranquilo. E o pensamento é muito agora, no presente, e não no futuro. Não está pensando no amanhã. Não está. É tudo imediatista. E, assim, a gente tem que colocar uma coisa na cabeça, que o Estado ele não vai amparar. O nosso pai e a nossa mãe que está cuidando de nós hoje, eles serão a nossa responsabilidade no futuro. Eu não posso colocar na minha cabeça que o Estado ele vai ajudar com a pensão, com LOAS, com alguma coisa, porque às vezes é muito instável isso, né? Então, assim, uma solução realmente é pensar. Às vezes pagar uma previdência aí o pai, né, com um valor um pouquinho maior, junta os irmãos, vamos pagar aqui uma previdência para o papai e para a mamãe receber 2 salários, né? Até porque, só fazendo um adendo no que a Marta falou a respeito do cuidado, eu não sei se a Marta teve essa dificuldade, mas hoje nós temos pouquíssimas pessoas que cuidam de idosos. Não acha ninguém que quer cuidar. A falta de profissionais. Para auxiliar a questão não está tendo. Então, a gente vê, às vezes, quando acha, a gente ainda tem um receio, porque a pessoa, lógico que vai cobrar alto, e a gente não faz julgo de mérito, né, referente ao que ela for cobrar, mas às vezes a gente fica com receio, mas será que vai cuidar bem? Será que não vai maltratar? Quantas vezes a gente vê notícias assim, né? Então, a gente realmente precisa planejar e pensar, e se acontecer, eu vou estar preparado? Então, mas isso é
é uma mentalidade que tem que ser construída, mas infelizmente a gente não tem. É uma coisa cultural, que a gente não pensa na velhice. E ninguém hoje, paga previdência hoje. Ninguém paga. Ninguém. E hoje é uma das coisas que eu arrependo de não ter feito lá atrás, foi exatamente isso. Essa previdência privada para somar com o que a gente recebe, que a gente tem direito. Isso vai virando uma bola de neve, pensa bem. Eu estou cuidando de 2 gerações, eu estou sufocada financeiramente e eu não vou ter condições de fazer a minha previdência privada para mim amanhã. Viu como é complexo? Complexo. Porque eu trabalho e o meu dinheiro está sendo para manter o básico, né, de 2 gerações e a minha geração, que é eu e meu esposo ali dentro. Então, é uma complexidade. E quando a gente... mas o que é que tem que fazer? A gente tem que estabelecer realmente prioridades. O que é prioridade nos gastos? O que eu posso deixar de fora? Porque aí, às vezes, eu tenho que diminuir até a questão de quantidade e variedade de coisas de supermercado que eu trago para dentro da minha casa. É uma forma de economizar, porque o remédio não espera. A doença ela não espera. E se eu for esperar pelo SUS, por exemplo, pode demorar um tempo que aquele idoso ou aquela criança não suporta. Então, é muito complexo. Então, estabelecer prioridades, pensar nessa aposentadoria privada, uma forma de investimento para garantir o meu futuro, sabe? Dividir essa carga com os filhos, com os outros irmãos, porque é uma coisa difícil que a Thaís até colocou. Eu posso obrigar, mas se não tiver amor não adianta obrigar. Não resolve. Então, a questão da geração sanduíche... A lei do amor é que sobressai, né? Que sobressai. Então, a questão da geração sanduíche, ela é uma coisa muito complexa. É muito complexo, porque vai virando um novelo. Um novelo. Realmente um sanduíche. É um sanduíche. Você está exprimida ali no meio e não está tendo saída. O sanduíche, o negócio é exprimido, Marta. Então, olha, é maravilhoso, né? A gente está falando, né, desse tema, porque traz aí para nós, né? Eu posso dizer um alerta, Marta. Alerta, exatamente. Um alerta, porque às vezes muitas pessoas hoje está aí cuidando, né, de netos, como a Thaís falou um negócio aí, nós estávamos aqui em off, né? Quando você falou aí as responsabilidades hoje, né, por exemplo, uma moça, né, ela vai preparar para casar, ela já está pensando que ela vai continuar a vida dela ali normal e a mãe vai cuidar do filho que ela vai ter. Eu até falei aqui que eu ia contar uma história aqui, eu vou contar, até porque a moça não é da nossa região, né? Eu fiz uma viagem e eu estava conversando com uma determinada pessoa, ela casou tem 8 anos. E aí eu perguntei para ela, falei, mas até hoje não teve filho, né? O que aconteceu, tal? Ela falou, não, pastora, eu não estou planejando por enquanto, não. Por quê? Porque a minha mãe não mora aqui na minha cidade. Então, eu estou lutando para ver se a minha mãe muda para cá para me arrumar, porque eu não posso parar com a minha vida, eu tenho que continuar. Então, a minha mãe, né, iria cuidar para mim. E aí, ela brincou comigo e falou, porque a minha sogra já falou que não cuida, né? Então, quer dizer, ela falou, não, então eu não posso arrumar, porque eu não posso parar, né, com a minha vida. Eu trabalho fora, eu sou isso, eu faço isso, faço aquilo. Então, assim, hoje está acontecendo isso, né? Essa questão da juventude, por exemplo. Planeja aí, né? Vai casar, porque casamento, eu falo, Marta, que ele exige, né, muito da mulher, mas é muito. Eu falo que ele está na mão da mulher, tá aí, você não casou ainda, né? Vai casar, né? Mandar um abraço pro Rui, né? Viu, Rui? Sem pressão. Sem pressão. Então, o que acontece? Exige muito. Você mesmo sendo uma profissional, você vai ter na sua mente que você vai ter que dar conta da sua mordomia ali. Tem você renúncias, vai ter... né? Exatamente, né? Então, hoje, né? Tô brincando com você, viu, Thaís, né? Com liberdade. Mas hoje nós estamos vendo isso, né? E as mulheres que estão preparando aí para um casamento, né? Para ser mãe, essa maternidade, tem que saber disso. Olha, nós podemos ir trabalhar,
ajudar, né? Isso é maravilhoso, né? Você ajudar aí no orçamento da sua casa, os dois juntos lutando, mas tem que saber que a responsabilidade, né, de cuidados ali do marido, né, dos filhos, é da mulher, é da mãe, é da esposa. Então, olha só, nós vamos aqui, Marta, né, antes da gente fazer as considerações finais aqui, eu quero, nós temos aí o brinde, eu falei para você, né, você que está aí, que participou, hoje foi através do WhatsApp, hein, a Rosária, né, que está lá no outro estúdio, já fez o sorteio, e quem ganhou foi a irmã Maria Marcelina, beijo no seu coração, viu, Marcelina? Está lá todos os sábados, né, nos acompanhando lá, nos fazendo companhia aqui no Mulher de Visão, e também, né, faz parte aí dessas mulheres intercessoras que está aí, né, em oração por esse programa. E eu já quero, antes de eu mas antes eu vou falar aqui, olha, quem doou aí esse brinde é lá do estúdio Karen Lohane, né? Lá ela é especialista em design com rena, né? Tratamento capilares e muitas outras coisas boas aí para você, mulher, hein? E aqui é lá o endereço, olha, Rua Alfredo de Pádua, número 476, Centro, em frente o Mercafrutas, tá bom? Então você vai procurar, é o salão completo para realçar a beleza das mulheres. Beijo para você, Karen. Então tá aí, olha, ela, né, deu aí esse brinde para você. Você vai passar aqui na rádio, você vai pegar aqui um ticket valor de R$100 em acessórios lá na loja que fica dentro do salão, tá bom, irmã Marcelina? Você que ganhou, vem aqui pegar e vai lá pegar esses R$100. Você pode escolher ali os produtos que você queira para você ficar mais bonita ainda, tá bom? Beijo no coração, viu, minha Marcelina? Obrigada pela participação e parabéns por ter ganhado. E quero também mandar um abraço, né? Um beijo no coração dessa mulher abençoada aí que nos abençoou aqui hoje, que é a Karen Lohane, tá bom? Fica aí um beijo no coração, né? E Deus abençoe. E nós vamos, Marta, agora concluir aí, né? Porque nós chegamos aqui ao final, né? Infelizmente, né? Passa rápido, tá bom, Marta? Deixa aí, né? Uma dica bem rapidinho e, né? Para essas mulheres e também a Thaís, né? Nós temos 2 minutinhos aqui para concluir, tá bom? A questão quem é a geração sanduíche, ela precisa estabelecer prioridades e se cuidar também. Isso. E se programar, como a Thaís falou, a longo prazo. Achei muito importante a fala. A longo prazo. Muito importante. Porque senão ela vai cair no mesmo conto que ela está vivendo agora. E ninguém quer repetir histórias ruins. Não. A gente precisa repetir com histórias boas. Então, eu fico olhando hoje, eu já estou tomando outras providências em relação a mim. E olha que eu não sou totalmente sanduíche, porque meu pai tem a renda dele, tem a reserva dele, né? Eu tenho uma filha em casa ainda, mas ela tem, né, a maneira dela de se sustentar, então. Mas eu vejo, esse tema, ele abriu muito os meus olhos, que precisa se priorizar, precisa se programar e precisa de se cuidar, a questão da saúde mental, da saúde. Tem um tempinho para você. Toda mulher precisa disso. Na geração sanduíche é mais ainda. Primeiramente, na verdade, ultimamente, né? Vamos aqui encerrar. Eu quero agradecer a pastora Selma, a Marta. Eu realmente espero que esse tema tenha acrescentado aí na vida das pessoas que pararam para nos ouvir e que, de fato, a gente consiga pensar no futuro, né? O que nós podemos fazer para prevenir. É muito melhor apagar o fogo quando ele é uma faísca do que quando ele é um incêndio, né? Então, realmente que esse tema possa servir de alerta para que a gente comece já a nos preparar para uma próxima geração e consigamos, né, dar conforto àqueles que nos amaram e cuidaram, que são os nossos pais. Verdade. Eu agradeço aí essa oportunidade essa manhã e a todos que estão nos ouvindo. Então, olha, Thaís, eu que quero te agradecer, tá bom? Doutora Thaís, né?
por ter aceito o nosso convite, né, de vir aqui falar, né, desse assunto que é muito importante, né? Nós precisamos realmente nos conscientizar disso, porque não podemos deixar aí, né, que a sobrecarga venha nos destruir, mas também nós não podemos deixar jogado aí, né, a nossa geração, aqueles que cuidaram de nós, né, e os que estão vindo por aí, né? A nossa geração, nós temos que inculcar isso na cabeça deles, que realmente o amor que vem de Deus, ele tem que prevalecer para que realmente nós vamos estender as mãos, né, e cuidar, né, Marta? Quero deixar um beijo no seu coração, obrigado, fiquei muito feliz com a sua presença aqui hoje, e os nossos ouvintes, eu tenho certeza que edificaram vidas, né, Marta? Certeza. Quero te agradecer também, tá bom? Uma oportunidade muito esclarecedora, para mim também. Com certeza, né? Quando nós falamos aqui, primeiro nós, né, falamos aos nossos corações e como eu tenho aprendido, né, com essas mulheres abençoadas que têm vindo aqui no Mulher de Visão, tá bom? Olha, lembrando você, dia 21, nós temos o nosso encontro Mulheres de Visão, é 21 de outubro, vai ser uma tarde, né, um início de noite de muita presença de Deus aqui. Então, agende aí, não esqueça, dia 21 de outubro, nós temos um encontro marcado aqui na Igreja Aliança, que já quero deixar o convite para a Thaís, né? A Marta que está aqui comigo, porque vai ser um dia de muita presença de Deus. A pastora Aparecida de Perinópolis vai estar aqui, a presbítera Lara vai estar aqui também. E nós, né, Mulheres de Visão, a equipe desse programa está preparando uma grande festa para você. Beijo no coração e até sábado que vem com mais um tema, mais um programa Mulheres de Visão.